Boas, malta! Mais uma questão de Zona Nerd, energia e fenômenos térmicos. Dessa vez, primeira fase de 2017. Uma questão top! Vamos lá? A pressão de 1 atm, a capacidade térmica mássica do ar é 1/4 da capacidade térmica mássica da água. Então, vou anotar isso aqui. Capacidade térmica mássica do ar é 1/4 da capacidade térmica mássica da água. Vou anotar isso aqui, não sei para quê, mas eu vou anotar. Considere uma amostra de ar e uma amostra de água, sendo que a massa de ar e 2 vezes a massa de ar, ou seja, a massa de água, ele está dizendo que é 2 vezes a massa do ar. Beleza. A variação de temperatura da amostra de ar comparada com a variação de temperatura da amostra de água será aproximadamente. Eu estou já na pergunta, mas eu pulei um comentário importante ali. Então eu vou ler de novo o segundo parágrafo. Considere que uma amostra de ar e uma amostra pura de água, onde a massa de ar é MA e a massa da água é 2 vezes a massa do ar, às quais foi fornecida a mesma energia como calor. Então, se foi fornecida a mesma energia como calor e eu quero a razão entre a variação de temperatura das duas, o que é que eu faço? A melhor forma de resolver essa questão é fazer o seguinte: a energia para eu variar a temperatura da água é a massa de água vezes a capacidade térmica, eu vou botar tudo A de água, certo? Massa de água, capacidade térmica de água, variação de temperatura de água. Então, quem é a variação de temperatura da água? É a energia que a água recebeu, dividido pela massa de água, vezes a capacidade térmica mássica da água. Beleza? Essa é a variação de temperatura da água. Agora eu vou fazer a variação de temperatura do ar. Quem é? É a energia que o ar recebeu, dividido pela massa do ar, vezes a capacidade térmica do ar. Pronto, então eu tenho aqui água e ar. Qual é a pergunta? A variação de temperatura do ar comparada com a da água. Então, se é do ar comparada com a da água, eu vou dividir a temperatura, isso aqui por isso aqui. Como é que vai dar? Como é que eu vou fazer essa conta aqui? Eu vou fazer variação de temperatura do ar dividido por variação de temperatura da água é igual. Essa coisa feia aqui, energia que o ar recebeu sobre a massa de ar vezes a capacidade térmica do ar, tudo isso dividido pela energia que a água recebeu sobre a massa de água vezes a capacidade térmica da água. Observe que essa razão aqui, do jeito que está aí, eu não vou para lugar nenhum. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que substituir essas coisas aqui. O que é que eu posso substituir? Eu posso, no lugar da massa de água, colocar 2 vezes a massa do ar, e no lugar da capacidade térmica mássica da água, eu coloco que é 4 vezes a do ar. Então, ó, eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Deixa eu procurar aqui um piloto mais bonitinho. Como é que vai ficar isso aqui? Variação de temperatura do ar sobre variação de temperatura da água. Então, tudo que for água eu vou substituir por valores do ar. Então, o do ar eu não mexo. Então, energia que o ar recebeu. Ó, vou ter que fazer aqui embaixo. Eu nem gosto de fazer desse jeito aqui, mas é o que vocês estão querendo que eu faça, eu vou fazer. Variação de temperatura do ar dividido pela variação de temperatura da água, sem estresse. Quanto é a energia que o ar recebeu? Eu não sei. Dividido. Quanto é a massa do ar? Eu não sei, deixa aí. Quanto é a capacidade térmica do ar? Eu também não sei, deixo aí. Tudo isso dividido. Variação de temperatura da água é a energia que a água
recebeu que eu não sei, mas é igual. Então eu já chamei aqui de E e já chamei aqui de E. Na questão diz que é a mesma. Agora que vem o pulo do gato, ó. Qual é a massa de água? A massa de água, essa massa aqui de água, ó. A massa de água é o dobro da massa de ar. Então já troquei aqui, massa de ar. E a capacidade da água é 4 vezes a do ar. Então eu vou substituir que o Czinho da água é 4 vezes Czinho do ar. Então no lugar do Czinho da água, eu vou botar 4 vezes Czinho do ar. Pronto. Agora eu estou com uma divisão entre duas frações. Como é que resolve divisão entre duas frações? Eu conservo o primeiro, energia sobre, vai ser energia, conserva o primeiro, energia sobre massa do ar vezes capacidade do ar, ó, conservo o primeiro, que está aqui, energia, massa do ar, capacidade térmica do ar, e multiplico pelo inverso do segundo. Então aqui vai ficar 2 vezes massa do ar vezes 4 vezes capacidade térmica do ar dividido pela energia. Observe que quando eu faço isso, essa energia corta com essa energia, essa massa do ar corta com essa massa do ar, essa capacidade térmica do ar corta com essa capacidade do ar e vai sobrar só 2 vezes 4, que é quanto? Que é 8. Então a resposta é a variação de temperatura que o ar vai sofrer é 8 vezes maior do que a variação de temperatura sofrida pela água. Resposta letra D de doido. Então, ó, a razão é 8 vezes maior. Eu não perderia tanto tempo fazendo essa questão. Eu só fiz assim porque eu sei que vocês esperam que eu faça por conta. Vicente, como é que você faria? Eu olharia para essa equação aqui e pensaria o seguinte, ó. A variação de temperatura é a energia pela massa e capacidade térmica. Ora, se a energia é a mesma, a variação de temperatura é inversamente proporcional desse produto aqui. Ora, significa que onde o produto for maior, a variação de temperatura é menor. Então, eu tenho 4 vezes mais capacidade térmica na água e 2 vezes mais massa do que do ar. Ok? Isso aqui é 4 vezes do ar. Então, 4 vezes 2, 8 vezes. Então, o produto MC para a água é 8 vezes menor. Então, a variação de temperatura para ela é 8 vezes menor, portanto, do ar é 8 vezes maior. Mas é óbvio que vocês não vão querer fazer assim, que vocês têm medo, vão querer fazer a continha e tá aqui a continha. Acha uma, acha outra, divide e vai-te embora. Tá bom? Essa foi a questão 8. Questão 1. Nós temos aqui mais uma questão que diz assim: quando se liga um aquecedor, estabelece-se correntes de convecção. Nessas correntes, o ar quente menos denso sobe e o ar frio mais denso desce. É exatamente essa a resposta, é isso? O ar quente menos denso sobe e o ar frio mais denso desce. Ou seja, resposta letra A de avião. O ar quente menos denso sobe e o ar frio mais denso desce. Então a resposta é letra A. A letra B fala o ar quente mais denso, tá errado. Letra C fala ar quente menos denso, ok, desce, não. O menos denso tende a subir, o mais denso tende a descer. Então a resposta é letra D mesmo. Beleza? A gente já discutiu isso várias vezes, que um ar aquecido, ele dilata, tem um maior volume e por ter maior volume tem a menor densidade. Se ele tem menor densidade, ele fica mais leve e ele sobe. O ar frio, que tem menor temperatura, ele tem menor volume, maior densidade e, portanto, ele é mais pesado, ele desce.
E é por isso que o aquecedor fica na parte de baixo para o ar quente subir e o ar frio descer. É por isso que o ar-condicionado tem que ficar na parte superior para o ar frio descer e o ar quente subir. Resposta letra A. Na questão número 3, eu tenho o seguinte: foi realizado um trabalho de 240 joules sobre uma amostra de ar, tendo a energia interna da amostra diminuído 500 joules. No processo termodinâmico, a amostra cedeu 260, recebeu 260, cedeu 740 ou recebeu 740. Então a gente tem que fazer agora uma questão que envolve primeira lei da termodinâmica, exatamente, primeira lei da termodinâmica. O que é que diz a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica, ela fala sobre a conta bancária de um sistema termodinâmico. É óbvio que eu estou brincando com vocês. Por que a conta bancária de um sistema termodinâmico? Porque ele diz o seguinte, ó, a quantidade de energia interna de um sistema termodinâmico é calculado pelo calor trocado entrando ou saindo da vizinhança, mais o trabalho realizado sobre ou pelo sistema sobre a vizinhança. Você só precisa agora lembrar o sinal disso. E esse sinal eu discuti exaustivamente na minha aula de primeira lei termodinâmica. Como eu sei que você já esqueceu, eu vou agora relembrar. O que que diz o sinal? O sinal é o seguinte: se você tem aqui um sistema que está trocando energia com a vizinhança, aqui é a vizinhança, essa energia pode entrar ou sair por trabalho, ou pode entrar ou sair por calor. É a minha conta bancária. A minha energia interna, que é a minha conta bancária, é a soma do meu saldo da minha conta em dólar com o meu saldo da minha conta em euro. Ou seja, não importa qual é a moeda, não importa de que processo veio a energia. Foi para o trabalho? Beleza. Foi por calor? Beleza. O que importa é que o somatório do todo o meu dinheiro em dólar mais o meu dinheiro em euro é o meu dinheiro total, minha energia interna. Não importa se é dólar, se é Bitcoin agora, não interessa. A minha energia interna é a soma disso aqui. Só que eu tenho que estar ligado no sinal. Qual é o sinal? Tudo que sai é negativo, tudo que entra é positivo. Então vamos ver o que é que aconteceu. Foi realizado um trabalho de 240 sobre o sistema. Então entrou 240 joules de energia. Então é positivo, mais 240. Ok? Entrou 240 joules de trabalho. Por quê? Foi realizado sobre a amostra. Eu estava lá, a amostra realizou sobre ela. Entrou 240 joules de energia na forma de trabalho. A energia interna, ela diminuiu 500. Então, a energia interna, o ΔU, diminuiu 500. Se diminuiu 500, é menos 500. Ele quer saber agora quanto foi a energia cedida ou recebida como calor. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui na minha equação e faço ΔU é igual a calor mais trabalho. Quem é o ΔU? Menos 500. Vicente, não disse na questão que era menos. Como é que você botou? Diminuiu de 500 é negativo. Aumentou de 500 é positivo. Nós discutimos esses sinais. Tá bom? Quanto é o calor? É exatamente o que eu quero. Que mais 240. Então é mais 240, ok? Se o trabalho tivesse sido do sistema na vizinhança, seria saindo 240, eu botaria menos aqui. Mas como entrou, é mais. Quanto é esse Q? Quanto é esse Q? Esse Q é menos 500 menos 240. Então, o Q é menos 740 joules, ok? E como é menos, cedeu 740 joules como calor. Cedeu. Como é negativo, cedeu.
Portanto, a resposta correta é a letra D, C de cachorro, cedeu 740 joules como calor. O que aconteceu aqui? Eu cedi 740, cedeu, saiu do sistema. Saiu do sistema 740 joules. Olha só que interessante. Eu tinha uma conta bancária. Eu fiz um saque nessa conta bancária, eu fiz uma retirada nessa conta bancária de 740 e só entrou de dinheiro 240. Qual foi o saldo final da minha conta? Ficou negativo 500, porque entrou 240 de salário, mas eu gastei 740. Significa que a minha conta ficou negativa 500 joules. O que aconteceu com a temperatura do gás aqui? O gás fez o quê? Se a energia interna é negativa, o gás fez o quê? Aqueceu ou esfriou? Esfriou. O gás arrefeceu. O gás arrefeceu. A temperatura dele fez o quê? A temperatura caiu, arrefeceu. Por quê? Porque a energia interna dele diminuiu. Tá bom? Beleza, malta? Maravilhinha? Então, já sabe, questão 8 tá no papo, questão boa, 2017, primeira fase. Já sabe que até a próxima, né? Um grande beijo, um abraço, tudo aí para você, dê joinha, like, faça tudo aí que você tem que fazer e até a próxima questão.